Gênesis capítulo 26, verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandados, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. E aí? O meu pai, Abraão, foi antes de Moisés ou foi depois de Moisés? Foi depois da saída do Egito ou antes da saída do Egito? Foi antes da saída do Egito, bem muitos anos, sim ou não? Bem muitos anos, sim ou não? E quem foi também registrado na Bíblia que foi fiel ao Eterno a tempo e fora de tempo? Nosso pai Noé. Graças a ele, eu e você estamos aqui. Meu pai Noé foi primeiro que o nosso pai Abraão? Ou foi depois do nosso pai Abraão? Foi antes do nosso pai Abraão, sim ou não? E por que Deus afulminou toda aquela geração todinha no dilúvio? Por que Deus afulminou tudo? Por quê? Porque estavam vivendo na transgressão, na podridão, na prostituição, na pilantragem, matando uns aos outros e por aí vai, tudo que não louva e não glorifica ao Eterno. Lembrando, a lei do Eterno, a lei moral, ela é eterna. Ela é eterna. E vamos ver mais também, catalogado na Bíblia também, antes de Moisés, que guardou também os mandamentos do Eterno, vamos. Gênesis capítulo 39, verso 6 ao 9. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo-o por mordomo, de nada sabia, além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Tem muitos ainda que dizem assim ainda, que o meu irmão José não era bonito de porte, só era bonito de aparência, que sai distorcendo tudo por aí afora. O meu irmão José era um gatão, bonitão, um hebreuzão, cheio do Espírito Santão. Ele era bonitão, de aparência, de vestimenta, de tudo, de porte, de corpo, de rosto, de tudo, bonitão. Igual o meu irmão Moisés, igual a Absalão. Agora olha meus olhos aqui. Aqui para nós aqui, meus irmãos, a você que é feio, assim, igual o Degreitão Pritão, vamos clamar o nosso Cordeirão Santo, né? Porque para que ele derrame um pouco dessa boniteza de José, Moisés, até de Saúl dos homens para cima, que era um gatão bonitão. Absalão, que o cabelão dele era bonitão. Ah, meus irmãos, aí para os nossos pais aí. Pedir ao nosso Eternão que dá essa melhorada nessas carcaças nossas por aí afora, senhor não? Aí aqui, ó, vamos lá, continuando, vamos lá. Ó. Aconteceu depois destas coisas que a mulher do seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo, hebreuzão, gatão, bonitão, cheio do Espírito Santo, que eu vou te mostrar com quantos colchão se faz um cangalhão, ou seja, um pecadão. Agora olha nos meus olhos aqui, ó. Nosso irmão cheio do Espírito Santão, gatão, bonitão, hebreuzão, cheio do Espírito Santão. Olhou para aquela tranqueira, mulher de Potifar, e falou assim, ó. José, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo, meu senhor, e não sabe do que há em casa, e nenhuma coisa, tudo que tem, me confiou ele às minhas mãos. Ele não é mais, olha só, ele não é mais do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, pois és sua mulher. Verso 9. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra quem? Contra Deus, sim ou não? Vamos aqui recapitulando para nós ler assim, bem integralzão, vamos lá, bem integral, vamos. Olha nos meus olhos aqui, ó. Potifar tudo o que tinha confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Aconteceu depois destas coisas que a mulher de seu senhor pôs os olhos em José e lhe disse: deita-te comigo. Ele, porém, recusou e disse à mulher de seu senhor: tem-me por mordomo meu senhor, e não sabe do que há em casa. Pois tudo que tem, me passou ele às minhas mãos.
Ele não é maior do que eu nesta casa, nenhuma coisa me vedou senão a ti, pois és sua mulher. Como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Uma pergunta, e pecaria contra Deus? Agora olha nos meus olhos aqui, para a honra e glória do nosso Pai. A lei moral do eterno, grava bem, a lei moral do eterno, os 10 mandamentos, ela é eterna, ela é real, ela é imutável. E não é um fardo só, são 10 mandamentos. E aí, você sabia disso? Que a lei lá na eternidade, que os nossos pais, Adão e Eva, pecaram porque transgrediram o mandado do eterno, a lei do eterno. Vocês sabiam que o nosso pai, Noé, guardou os 10 mandamentos do nosso pai, do nosso grandioso eu sou, antes de Moisés, antes do nosso pai Abraão. E você também sabia que o nosso pai Abraão guardou a lei do eterno, os mandamentos do eterno, antes do meu irmão Moisés? E você também sabia que o meu irmão José guardou os mandamentos do eterno, a lei do eterno, antes do meu irmão Moisés? O nosso pai Abraão guardou antes do nosso irmão Moisés. O nosso irmão José, já depois do nosso pai Abraão, guardou antes do nosso irmão Moisés a lei do nosso pai. E ali foram 2 mandamentos que ele recusou e deu não. Sabe qual? Adultério e a mulher do próximo. Eram 2 mandamentos. Agora, dá para você ver o tamanho do problema? Dá para você ver o tamanho do problema? Você sabia disso? De tudo isso aqui que você já acompanhou até aqui, para o glória ao nosso Pai, que não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Dá para você ver o tamanho do problema? Então, o meu irmão José, ele evitou, ele recusou o quê? Cair em 2 mandamentos, ou seja, tropeçar 2 mandamentos que ali dava o quê? Em uma pessoa só, porque adultério, lembra, Êxodo capítulo 20, verso 14, e Êxodo capítulo 20, verso 17. Dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Você sabia disso? Que Satanás, seus anjos, falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, falsos doutores, não te seduz mais por aí afora. E nós vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala. Vamos lá, continuando. Vamos ver quais são esses mandamentos? Vamos. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. O negócio vai ficar mais sério do que o que você possa imaginar. Vamos lá. Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Meus irmãos, jovens e velhos, a vocês, olha dentro dos meus olhos aqui, para onde glória ao nosso Pai. Na fé, jejum, comunhão, oração, receba o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno. Receba o dom de memorizar, o dom de exortar a palavra do Eterno. Meus irmãos, jejum, oração. Lembra, se colocar a mão no arado, não volte atrás. Lembra da parábola dos talentos. Lembra da parábola dos talentos. Lembra, todo aquele que começa na prática dos dons e talentos e abandona e morre no mundão, morre perdido. Morre perdido, desperta do que dormes. Vai lá na parábola dos talentos e vê qual é o finzão. Só vai ser o que? Lançado no fogão, eternão, com diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta do que dormes. Jejum, oração, receba. Receba. Eu vou repetir. I will repeat once more again. Receba o dom de memorizar, o dom de pregar, o dom da exortação da palavra, o dom do bom manuseio na santa e bendita palavra do Eterno. Amém? Senta a bunda no sofá, no chão, na cadeira, na rede, em pé. Examinar as Escrituras e pregar o segundo advento de Cristo. Deus precisa de mim e de você. Lembra que nós temos o livre e o arbítrio para isso. Lembra bem. Desperta tu que dormes.
Vamos lá, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor teu Deus que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Stop here right now, please. Petition, please. Vamos começar os mandamentos aqui agora. Preste atenção no segundo mandamento. Presta atenção no segundo mandamento. Que nós vamos ver se foi para judeu, para grego, para não sei quem, isso, aquilo, outro, ou se é para todo mundo. Desperta do que dorme. Vamos lá, ó. Primeiro mandamento. Não terás outros deuses diante de mim. Qual é? Vamos lá, ó. Não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Tá copiando, tá? Não, eu não esqueci, não. Tá pensando que eu esqueci? Não esqueci, não. Tem muita coisa na cabeça aqui. Sabe por que eu estou olhando dentro dos teus olhos? É porque Satanás estava te seduzindo e Deus te ama tanto, que ele te trouxe aqui para que você verdadeiramente destape os teus ouvidos. Os teus ouvidos, sabe por quê? Porque Provérbios capítulo 28, verso 9, o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração será abominável diante do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos lá aqui, ó. Vamos lá, ó. Verso 4. Vamos lá, verso 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Sabe por que aborrece o Eterno? Lembra, Provérbios capítulo 28, verso 9? O que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei até a sua oração é abominável diante do Eterno. Lembra, Romanos capítulo 2, verso 13. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vamos lá? Êxodo capítulo 20, verso 4. Verso 4. Lembra bem, eu vou repetir de novo, não tem problema nenhum. Eu quero que você pega. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade do pai nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Agora olha aqui, ó. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Aqui está dizendo que era judeu, que era grego, que era Israel, ou daqueles que guardam os meus mandamentos? Lembra, desperta do que dormes. Desperta do que dormes. Vamos lá, vamos lá. Verso 7. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Você pode ver que nenhum mandamento aqui está especificando que foi para judeu. Aqui é para todo e para todos os povos, tribos, nações e línguas. Para o estrangeiro, para o natural, para o forasteiro, vai botando tudo num pacote só. Vamos lá, ó. Verso 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o estrangeiro. Na tua Bíblia pode falar o forasteiro, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou.
Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Aqui nós já para. Aqui nós já para. Em quantos dias o nosso Pai fez os céus e a terra? Em 6 dias. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. E por que santificado, Degrotinho Prichon? A você que não sabe, o que significa essa palavra santificado? Santificado. Santificado é algo separado, exclusivamente, exclusivo para adoração. Então, quando você fala assim, ó, algo santificado, santificado, algo que é separado para ser adorado, para adoração. Por que que o Santo Sábado do Senhor é para nós guardar, para nós congregar, para nós estar em reunião, para nós estar unidos, para nós botar tudo num pacote só com o nosso Eternão? Por quê? Porque é santificado para ser adorado, algo santificado, separado para adoração, para ser adorado. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Por quê? Porque é um sinal entre Ele e nós que o guarda. Que a partir de hoje, você que não guardava o Santo Sábado do Senhor, que você passe a guardar para a honra e glória do nosso Pai. Vamos aqui agora, nós vamos aqui, ó, Deuteronômio, capítulo 5, verso 12 ao 14. Olha dentro dos meus olhos aqui, ó. Guarda o dia de sábado para o santificar, como te ordenou o Senhor teu Deus. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu boi, nem o teu jumento, nem animal algum teu, nem o estrangeiro das tuas portas para dentro, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Vamos rechear com o verso 15 para ficar bem beautiful. Porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa e braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasseis o dia de cada groitão prichão, de sábadozão. Lei, mandamento, dia. Seu melhor ser humano, pastor, pregador, seu melhor homem, melhor pai, melhor filho, melhor esposa, namorado, melhor patrão e tal. Você pode fazer o que você tiver de fazer, tudo de bom. Você pode ser o melhor ser humano da face da terra. Nada vai te salvar, nada vai me salvar. Quem me salvou, quem me cumpriu, quem me comprou, quem me remiu de toda injustiça, de toda imundícia, e a você também que não aceitou a Cristo, Deus está de braços abertos esperando para você se entregar para Ele. Sabe quem é que nos compra, que nos purifica, que nos salva? É a graça, é Cristo. Mas se nós aceitarmos a graça e fazer da graça uma graça, nós caímos em uma grande desgraça, que isso esteja repreendendo a nossa vida, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Porque todo aquele que está em Cristo, nova criatura é. Criatura para quê? Para as boas obras. Boas obras de quê? Efésios capítulo 2, verso 8 ao 10. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus e não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. É para nos salvar as obras? Não. As obras é para testificar que nós estamos em Cristo, Cristo em nós estamos sendo gratos à graça e observando seus mandamentos, seus preceitos, que são o quê? São eternos. Vamos lá, voltando, Êxodo capítulo 20. Verso 12. Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Verso 13. Não matarás. Verso 14. Não adulterarás. Verso 15. Não furtarás. Verso 16. Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Verso 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Os 10 mandamentos, não, porque não, a lei foi abolida, não, a lei não foi abolida por aí afora para os falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos enganadores, filhos de Satanás do mundo fora. Sabe o que foi abolido para eles? O Santo Sábado, que é o quê? Um sinal
entre nós e o eterno. Agora vamos aqui, voltando, recapitulando aqui. Os mandamentos do eterno, Êxodo capítulo 20, verso 3 ao 17. É o que é os mandamentos do eterno? A aliança do eterno. E o sinal da besta é o quê? O dia de domingo, o primeiro dia da semana como dia de guarda. E em um futuro tão próximo, nós iremos contemplar. Porque o mundo vai parar no dia de domingo. Por que Deus, com seu infinito poder, com a sua infinita sabedoria, fez o mundo e colocou o fuso horário em todo o globo terrestre? Para que nenhum país se quebrasse. Um é de dia, outro está de noite, um já trabalhou, outro vai amanhecer para trabalhar. Então o que? Todo o globo terrestre, nenhum país iria se quebrar. E agora me diz uma coisa, para muitos, e se o mundo parar no dia de sábado, como seria? Era o propósito do eterno que o mundo parasse. Por que ele fez o fuso horário? Enquanto um país está de dia, o outro está de noite. Enquanto um já está de meio-dia para tarde, o outro está de manhã. Para que nenhum país se quebrasse. Porque quando nós vemos por aí afora, a pergunta é, e se o mundo parasse no dia de sábado, como iria ficar isso, ficar aquilo, isso, aquilo outro, como era que ia comprar? Por que Deus deixou o dia da preparação, o dia de sexta-feira? Para que todo mundo preparasse suas coisas na sexta-feira e o sábado descansasse. Esse era o propósito do eterno, o plano do eterno. Sabe por quê? Porque é eterno a guarda do santo sábado. É eterna. E no novo céu, na nova terra, nós iremos guardar e nós iremos contemplar aqui na palavra do eterno. Aí sabe o que acontece? E quando você pergunta, e aí, o que você me diz? O mundo, porque nós falamos afirmando e vai se cumprir. E aí, o que você me diz? O mundo vai parar no dia de domingo. E o que você me diz? Quando o mundo parar no dia de domingo? Não estou nem aí para isso não, o mundo pode parar no dia de domingo que eu não estou nem aí. Mas o problema não é o dia de domingo, o problema é o quê? É o dia do eterno. Porque o sábado, eles mesmos falam por aí afora. E se o mundo parar no sábado, como seria? Todo mundo parar no sábado, como seria? Como iria ficar as coisas, isso, aquilo, outro? Quando você explica tudinho, que era o propósito do eterno, você deixa tudo alinhadinho, e quando você lança a afirmação, e em seguida você faz uma exclamação, uma interrogação, quando você faz uma afirmação, uma exclamação, e quando você verdadeiramente finaliza com uma interrogação, o mundo, primeiro, uma afirmação, exclamação, o mundo vai parar no dia de domingo. Aí eu te pergunto, o que você me diz quando o mundo parar no dia de domingo? Não estou nem aí não, a coisa já muda. A coisa já muda. Sabe por quê? Porque Satanás já colocou, o grande dragão, a antiga serpente, já colocou na cabeça de muitas pessoas, já cauterizou na cabeça de muitas pessoas que o dia de ficar em casa, o dia de adorar a Deus, o dia de ir para a igreja é o dia de domingo. Você pode adorar a Deus todos os dias, não tem problema nenhum. Agora, o problema é você colocar um dia que Satanás lançou na terra, que nem existe na Bíblia, nem existe na Bíblia o dia de domingo, já justamente para não ter essa confusão, que Satanás já emplacou na cabeça das pessoas. Sabe como é que ele faz, sabe como é que ele fez, sabe como é que ele fará até Cristo voltar? Com falsos pastores, falsos profetas, falsos mestres, falsos doutores, com os filhos dele por aí afora.